Bom dia a todos. Bem-vindos a este webinar e obrigado por se juntarem a nós. O meu nome é Júlia e serei a vossa host. Esperamos que gostem do webinar e que vos seja útil. Qualquer questão que tenham, não hesitem em enviar na nossa box de perguntas, que está indicado pela seta, como podem ver na imagem, basta clicar nesse ícone e enviar-nos a pergunta que nós no final deste webinar iremos responder. Qualquer questão que não seja respondida irá ser respondida durante a próxima semana por e-mail a cada um de vocês. No final deste webinar, irão também receber um e-mail com um questionário de avaliação. Pedia que respondessem, é bastante importante para nós saber a vossa opinião. Passando então para o webinar em si, teremos como orador especialista de produto Pedro Prazeres, que irá fazer uma apresentação sobre a análise e caracterização de fibras com o Phenom Desktop SEM, mais rápido, mais detalhe e menos esforço. Vamos então dar início, passo a palavra ao meu colega. Obrigado, Júlia. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Paralab. Neste webinar vamos falar um pouco sobre como caracterizar fibras, fios, malhas e tecidos com recurso à microscopia eletrónica de varrimento, de bancada, mais concretamente com os microscópios da série Phenom da marca Thermo Scientific. Vamos perceber como é simples de utilizar este tipo de equipamento, especialmente para esta aplicação, onde poderemos obter um grande número de informações de uma forma muito simples, rápida e com um esforço bastante inferior do que é mais comum. Apenas uma breve nota histórica acerca do trajeto desta linha Phenom, tendo por início a Philips, que em 1948 lança o seu primeiro microscópio eletrónico verdadeiramente comercial. Após um salto no tempo, em 1997, a FEI acaba por adquirir a divisão de microscopia eletrónica à Philips, e a FEI acaba por se tornar um dos grandes nomes da microscopia eletrónica, mais concretamente com o seu microscópio eletrónico de transmissão, o Titan. Hoje em dia a FEI ainda é reconhecida por este nome, embora, como já estamos a ver pela linha temporal, foi adquirida mais tarde pela Thermo Fisher Scientific. Em 2016 nasce o projeto Phenom, que tinha por objetivo o desenvolvimento de uma coluna de microscopia eletrónica de varrimento mais pequena, que fosse mais simples de utilizar, ou seja, para dar acesso a este tipo de técnica a mais utilizadores do que é normal. A coluna também deveria ter uma manutenção praticamente inexistente. E então, em 2009, nasce a empresa Phenom World, que é fundada com o objetivo de comercializar e desenvolver produtos apenas na classe da microscopia eletrónica de varrimento de bancada. Pouco depois, em 2010, a Paralab acaba por se tornar parceira da Phenom World para a distribuição deste tipo de equipamentos em território português e mais tarde também em Espanha. Ao longo destes mais de 10 anos, a Phenom World desenvolveu bastantes produtos. Temos uma linha muito completa de equipamentos na área de microscopia eletrónica de varrimento de bancada. E ao longo destes 10 anos houve a aquisição por parte da Thermo Fisher Scientific, portanto, da FEI e da Phenom World em 2018. Hoje, tanto a linha de produtos da FEI como a linha de produtos da Phenom estão sob o nome da Thermo Fisher Scientific. De facto, a microscopia eletrónica de varrimento acaba por mostrar o seu potencial nos limites da microscopia óptica. Daí a razão de fazermos uma breve comparação entre as duas técnicas. Uma das características principais que diferencia a microscopia eletrónica de varrimento da microscopia óptica acaba por ser a resolução. A microscopia óptica permite-nos resoluções até 200 nanómetros, sensivelmente. Isto já num equipamento bastante evoluído, ao passo que a microscopia eletrónica de varrimento já permite resoluções até abaixo de 1 nanómetro. Este tipo de característica dá-nos a possibilidade de observar materiais
e estruturas com muito maior detalhe, com magnificações superiores. Ora, com este tipo de magnificações e imagens bastante detalhadas, conseguimos obter informação adicional que não é possível obter com a microscopia óptica. A profundidade de campo acaba por ser também uma das grandes diferenças entre as duas técnicas. Na realidade, a profundidade de campo da microscopia óptica é extremamente baixa, o que não nos permite observar o objeto ou as estruturas na sua tridimensionalidade, algo que a microscopia eletrónica de varrimento faz com bastante facilidade. Para além destas duas características, a microscopia eletrónica de varrimento também se destaca na possibilidade de nos oferecer a análise da composição elementar das amostras. Uma análise bastante detalhada, o que permite a caracterização avançada de vários materiais. Portanto, não só temos a informação morfológica, mas também conseguimos obter informação composicional da amostra. Vamos falar um pouco, de uma forma muito breve, sobre os componentes do microscópio eletrónico de varrimento, os componentes principais, claro que não são apenas estes, mas estes acabam por ser os principais, e vamos iniciar com a fonte de eletrões. Ora, a fonte de eletrões acaba por ser constituída por um filamento, que é o nosso cátodo, e um ânodo. Entre o filamento e o ânodo vamos aplicar um potencial que gradualmente vai aquecer este filamento. E o filamento, após um período de aquecimento gradual ou chegar a uma temperatura ótima, vai iniciar a emitir eletrões de uma forma espontânea, portanto, de uma forma chamada emissão termiónica. Estes eletrões são o nosso feixe que é utilizado para interagir com a amostra e nos ajudar a gerar os sinais que vamos utilizar para os mais diversos fins. Existem sensivelmente três tipos de fontes mais comuns: fontes de eletrões, filamentos. O filamento tungstênio, que é o filamento mais tradicional e também o mais antigo em termos de tecnologia, normalmente utilizado nos equipamentos de gama de entrada. Temos também os filamentos de hexabreto lantânio ou de hexabreto sério. Esta é uma fonte de cristais de estado sólido, muito utilizado nos equipamentos de média gama, alta gama. E, por fim, temos o filamento de emissão de campo, o FEG, que para a microscopia eletrónica de varrimento acaba por ser um dos filamentos mais cobiçados, uma vez que nos dá, digamos, a melhor performance em termos de feixe de eletrões. Na gama fina, a gama fina, portanto, acaba por utilizar o filamento de hexabreto de série, uma vez que é um filamento que, face ao filamento de tungstênio, nos permite obter bastante mais sinal da amostra, uma gama de contraste muito superior, se traduz numa forma, uma gíria comum, em 10 vezes mais brilho quando comparado com o brilho que é possível alcançar com o filamento de tungstênio. Temos também um tempo de vida de filamento muito superior ao filamento de tungstênio. Estamos a falar de mais de 1500 horas efetivas de utilização. Isto traduz-se numa utilização comum, traduz numa troca de filamento a cada 3, 4 anos. E uma das características bastante significativas do filamento de hexabreto sério é que não quebra, ao contrário do que acontece com o filamento comum de tungstênio, que após o tempo limite, ou o tempo de vida, de cerca de 100 horas, 150 horas, ou até menos, porque ele pode quebrar, de facto, o filamento de tungstênio pode quebrar antes, após este tempo de vida ele vai romper. Ao romper ele pode libertar partículas e, de facto, este fenómeno de quebra do filamento tungstênio liberta partículas, motivo pelo qual, para além do filamento, se tem que trocar uma série de outros componentes que estão nas vizinhanças portanto, do filamento. Mesmo aquela parte superior da coluna, temos uma série de componentes que vamos ter que trocar à medida que vamos trocando também o filamento tungstênio.
como o filamento de hexaborete sério não rompe, não existe o risco de contaminação da parte superior da coluna com partículas provenientes da ruptura do filamento. O filamento de hexaborete de série também tem uma performance muito elevada na operação a baixo vácuo, e esta operação não afeta o tempo de vida do filamento como ocorre no filamento tungstênio. Se operarmos bastante períodos grandes de operação, tivemos amostras não condutoras, já vamos ver mais à frente estas duas características, amostras condutoras e não condutoras, mas se tivermos que operar a baixo vácuo, vamos de facto ter um tempo de vida muito reduzido das fontes de tungstênio, ao passo que o filamento de hexaborete sério lida muito bem com este tipo de operação, tendo longas horas de trabalho sem ser afetado. A performance também para baixas acelerações e para amostras não condutoras é bastante superior e tem uma manutenção extremamente baixa. Ou seja, a manutenção deste filamento acaba por ser feita a 3, 4, até por vezes 5 anos. Após a geração do feixe através da fonte de eletrões, este vai passar através do ânodo de forma a que ganhe a direção desejada, isto é, a direção do topo da coluna até à câmara da amostra. Ao longo deste percurso, o feixe de eletrões vai percorrer uma série de componentes, neste caso lentes eletromagnéticas. Dependendo dos equipamentos, podem ser mais ou menos, e há um conjunto diverso de lentes. Neste caso, vamos fazer uma abordagem simples. Estas lentes acabam por modular o feixe de eletrões de forma mais adequada, tendo em conta as amostras que nós estamos a observar e as características que queremos obter e resultados. Uma das características deste tipo de lentes acaba por ser um conjunto de lentes que impõe o movimento de varrimento do feixe de eletrões sobre a superfície da amostra. Daí a microscopia eletrónica de varrimento ter este nome. Há de facto um varrimento de feixe de eletrões na superfície da amostra. Após este varrimento e após a interação do feixe de eletrões com a amostra, os vários detectores que estão localizados dentro da câmara da amostra, neste caso o detector de eletrões retrodifundidos, que está localizado imediatamente acima da amostra, e o detector de eletrões secundários, estes vão adquirir os diversos sinais que nos permitem observar a amostra. Para além destes dois detectores de imagem, também temos um detector EDS, que fica localizado também de uma forma lateral. Este detector EDS vai nos dar a possibilidade de caracterizar a amostra do ponto de vista da composição elementar. Com este tipo de equipamentos é possível a análise de amostras não condutoras e, como hoje vamos falar sobre análise de fibras, praticamente todos estes materiais são não condutores. Num SEM convencional seria necessário a metalização da amostra, ou seja, cobrir esta superfície de uma amostra não condutora com um metal condutor, de forma a que os eletrões que estão a interagir com a amostra se consigam não se acumulem à superfície, originando estas zonas, digamos, de contraste elevado, e acaba por ser uma interferência que é indesejada e que queremos evitar. Então, com os equipamentos da gama fina, a operação em vácuo variável é possível, e neste caso podemos observar que, passando da operação de alto vácuo, como temos à esquerda, para baixo vácuo, é possível observar a amostra sem qualquer preparação com metal condutor. É possível até irmos a magnificações bastante superiores sem termos qualquer efeito efeito de carga, de absorção de carga e acumulação à superfície da amostra. Ora, esta é uma vantagem muito grande quando falamos de observação e caracterização de materiais não condutores, como são os casos das fibras, malhas e os tecidos que vamos analisar. Queria apenas também deixar
uma nota sobre a gama de equipamentos FINAM da Thermo Scientific, em que no topo temos o FINAM Faros. O FINAM Faros, que é um equipamento, de bancada, é um microscópio eletrónico, ferramenta de bancada, que de facto utiliza uma fonte de eletrões FEG. É um equipamento bastante especial. Permite-nos, neste pack bastante reduzido, tamanho reduzido, uma magnificação até 1 milhão de vezes, com resolução melhor que 2,5 nanómetros. É de facto um FEG que podemos ter em cima da nossa bancada de laboratório. Um equipamento com características bastante especiais quando comparado com qualquer outro equipamento de bancada, e que nos permite uma qualidade de imagem imbatível. Temos depois a série Finam Pro e Finam Pro X. São equipamentos que utilizam fontes de eletrões de hexaborito de série, que falámos há pouco. Estes equipamentos atingem magnificações de até 350 mil vezes, com uma gama de acelerações bastante generosa e totalmente livre. Portanto, podemos utilizar presets, mas também podemos utilizar livremente esta gama de acelerações, e estes equipamentos atingem resoluções melhores do que 6 nanómetros. Temos também a gama Finam XL. Este XL ou XL acabam por ser as iniciais da palavra extra large. Isto porque este equipamento permite-nos colocar amostras na câmara de 10 por 10 centímetros. Okay? 10 por 10 centímetros para um equipamento de bancada ou até para um equipamento convencional é uma dimensão da amostra já muito generosa, e quando temos a necessidade ou não temos a possibilidade de preparar, neste caso cortar as amostras, esta pode ser uma grande solução. Para além disso, caso tenhamos um grande número de amostras a analisar, esta será uma boa solução, porque nos permite colocar, dependendo do tamanho das dimensões da amostra, mas permite-nos colocar uma série de pin stubs, mais de 24 até 30 pin stubs. Vamos então dar início ao tema que hoje nos trouxe este webinar, que é a caracterização de fibras, fios, malhas e tecidos, e iniciamos com a caracterização morfológica de fibras e fios. Aqui temos dois exemplos de fios com fibras naturais. À esquerda temos um fio de cânhamo e à direita um fio de linho. Ora, do ponto de vista morfológico, conseguimos observar algumas características diferenciadoras. Portanto, à esquerda, o cânhamo, nós conseguimos perceber que este tipo de fibras são fibras bastante volumosas e com uma tridimensionalidade bastante evidente, ao passo que nas fibras de linho temos fibras mais espalmadas, não tão volumosas e com características morfológicas algo diferenciadora da fibra de cânhamo. Neste outro exemplo conseguimos mais uma vez ver e observar a grande diferença morfológica entre estes dois tipos de materiais. No entanto, quando eles estão misturados, que é o caso destas três imagens, temos dois fios, um de cânhamo e um de linho, misturados. Será que é possível observar desta forma morfológica apenas a grande diferença entre eles? De facto, nós conseguimos perceber nestas três imagens em que temos as fibras de cânhamo aqui deste lado, por exemplo. As que eu não estou a pintar são as fibras de linho, claramente. E aqui temos novamente fibras de cânhamo. E aqui temos novamente fibras de cânhamo. Okay? E as fibras de linho estão sempre aqui deste lado onde não está pintado. Portanto, numa observação mais detalhada a um microscópio eletrónico, a morfologia destas amostras destaca-se de uma forma bastante evidente, sendo possível diferenciar este tipo de diferentes materiais, embora sejam naturais, e em termos de composição elementar não são diferentes, mas em termos de morfologia eles de facto são diferentes. Portanto, quando ambos estes materiais estão presentes numa amostra, será possível, pelo menos do ponto de vista morfológico,
distingui-los. Torna-se uma ferramenta bastante interessante para caracterizar materiais desconhecidos. Podemos comprovar de facto que um determinado material é composto por linho unicamente, ou por cânhamo unicamente, ou através de portanto, de uma mistura de ambos estes produtos. Para além da aquisição individual de imagens, como vimos atrás, é possível, com a gama fina, a aquisição automática de um grande conjunto de imagens, de um grande dataset de imagens, através do software Automated Image Mapping. Este software faz a aquisição automática num campo que é designado pelo utilizador, gerando dezenas de imagens e compondo estas dezenas de imagens numa imagem de grande campo. Esta imagem de grande campo que nos dá uma informação mais ampla sobre as nossas amostras, neste caso em específico, uma amostra de tecido de poliamida e algodão. As imagens de alta resolução ou de alta magnificação dão-nos acesso a pequenos detalhes específicos de uma região de uma dimensão reduzida da amostra, mas as imagens de grande campo também nos dão informação complementar, como é o caso desta imagem, desta malha, onde observamos facilmente que existe aqui um defeito no canto superior direito da imagem. Neste caso temos mais um exemplo. Cada uma destas imagens que estamos a observar do nosso lado direito contém dezenas de imagens individuais. E estas imagens individuais vão ser utilizadas no software que vamos ver à frente, software Fibermetry, para podermos caracterizar de uma forma mais avançada estes materiais. Uma das características bastante interessantes deste software de aquisição automática de imagens e de composição de imagens de grande campo é que estas imagens acabam por ter a resolução da imagem que é obtida, ou de cada uma das imagens que são obtidas para compor a imagem que estamos a observar. Por exemplo, nós conseguimos, de uma forma, sem já ter sequer a amostra dentro do equipamento, fazer um zoom, sem perder qualquer detalhe. Portanto, não é um zoom digital, nós estamos a fazer um zoom na região central desta amostra. Eu até vou voltar atrás. Portanto, nós vamos estar a observar esta região. Não é um zoom digital, é apenas a magnificação até à resolução nativa da criação desta imagem. Como podem ver, nós não perdemos qualquer detalhe, estamos a ver a imagem com a resolução nativa em que ela é obtida. Para além desta capacidade que eu acho bastante interessante, da aquisição automática de imagens, temos também a possibilidade de fazer análise da composição elementar das nossas amostras, com recurso ao detector EDF. É uma ferramenta bastante poderosa. Nós podemos fazer a aquisição da composição elementar de uma forma pontual, como temos aqui no exemplo à direita, em que temos dois pontos, o ponto número 1 e o ponto número 2. Basicamente, o ponto número 1 acaba por ser uma pequena contaminação, possivelmente, que aquela taça fibra ali tem, e o número 2 podemos observar mesmo ao testar a composição da fibra. Neste caso, temos a composição daquela partícula do ponto número 1, que está aqui, e vemos que a composição acaba por ter oxigênio, silício e carbono. Carbono poderá ter vir já também alguma contribuição do oxigênio da própria fibra, mas o silício vem claramente até o sinal daquela partícula. O ponto número 2 acaba por ter apenas o sinal de carbono e oxigênio da fibra, claramente uma fibra sintética também, pelo que nós poderemos observar, e o software permite-nos a sobreposição dos dois espectros, dando-nos a possibilidade também de perceber quais os elementos estão presentes e que não estão presentes nos dois locais da mesma amostra. Para além desta análise pontual, temos também a análise da distribuição de elementos, a distribuição espacial de elementos, chamado mapping, e também a distribuição em linhas. Vamos observar dos exemplos
um mapa de distribuição espacial. Neste caso, é uma a amostra de poliamida e algodão, em que claramente vemos que existe nestas fibras mais verticais uma predominância face aos outros elementos, uma predominância do azoto. Ora, sendo uma amostra de poliamida e algodão, eu diria que estas fibras verticais a vermelho serão claramente as fibras de poliamida e as restantes, que estão mais distribuídas de uma forma horizontal, serão as fibras naturais de algodão. Para além desta composição, é possível fazer apenas a composição sem ser portanto, sem recurso à imagem SEM, apenas com os mapas indicados e também obter os mapas individuais para cada elemento. Todo este processamento pode ser feito após a aquisição do mapa, uma vez que os nossos mapas são mapas hiperespectrais. Isto quer dizer que cada pixel que vemos nesta imagem, a vermelho, cada um destes pixels contém um espectro completo, ou seja, o pós-processamento da imagem acaba por ser um processamento também espectral. Aqui temos um novo mapa apenas com o carbono e oxigênio. Portanto, somos completamente livres de obter qualquer composição e distribuição de elementos com este tipo de ferramenta, tornando-se uma ferramenta extremamente poderosa. Vamos então falar das aplicações com o software Fibermetric. O software Fibermetric acaba por nos dar a possibilidade de medir ou de ultrapassar a medida manual fibra a fibra. Se tivermos uma imagem como esta, uma imagem de fibras sintéticas, e quisermos saber as dimensões ou as espessuras, diâmetros de fibras que estão presentes nesta imagem, convencionalmente teremos que calibrar um software de análise, calibrar a imagem, portanto, dar a indicação do tamanho de pixel que nós temos naquela imagem, para depois podermos manualmente, como estamos a observar, fazer a medição de fibra uma por uma. Okay? Um trabalho árduo e que custa bastante, que demora bastante tempo também. É uma tarefa não só extenuante, mas também não é uma tarefa tão prática, porque cada imagem, se mudamos um pouco a magnificação, ou se alteramos as condições da imagem, nós teremos que calibrar o software que nos está a permitir fazer esta análise dimensional, porque a cada magnificação vamos ter um tamanho de pixel diferente. Ora, se utilizarmos o software Fibermetric, um dos recursos que a série Finam disponibiliza, é possível fazer então uma análise automática das espessuras das fibras. Ou seja, o software de forma automática integra todas as informações dimensionais da amostra e analisa automaticamente as dimensões das fibras, criando um histograma de distribuição de fibra com uma estatística altamente robusta. Podemos observar aqui em baixo todas estas imagens que foram obtidas ou que estão a ser utilizadas no software Fibermetric, podem ser obtidas de forma automática com o software que vimos atrás, o Automated Image Mapping. E é isso que nós fizemos em todos os dados que vamos apresentar posteriormente nas aplicações que se vão seguir. Este software permite a detecção de fibras entre aproximadamente os 100 nanómetros, até um pouco mais abaixo, como vamos ver, até aos 40 microns, e para além da obtenção do diâmetro de fibra individual, com o desvio padrão para cada uma destas análises, temos também a possibilidade de testar a orientação, porque o software acaba por obter a orientação de fibra. Uma das primeiras aplicações que pretendemos mostrar acaba por utilizar uma amostra de tecido não tecido, mais concretamente uma amostra de viscose, uma mistura de viscose e pés, onde foram utilizadas 30 imagens obtidas de forma automática com o software Automated Image Mapping, como vimos atrás, e este conjunto de imagens foram carregadas no software Fibermetric de forma a criar este histograma que vemos à direita,
que é o histograma de distribuição de espessura de fibras destas 30 imagens. Em cada imagem foram medidas 100 fibras, ou seja, temos 3.000 análises. Todo este processo, desde a aquisição das imagens até a análise automática com o Fibermetric, durou cerca de 5 minutos, não mais do que isso. Nesta distribuição podemos ver que é uma distribuição bastante estreita, com as maiores frequências estarem nas casas dos 11 até aos 15 microns, algo que seria de esperar portanto, numa amostra de um tecido não tecido, fibras sintéticas que são bastante regulares, digamos, nos seus diâmetros. No exemplo seguinte, já é bastante diferente. Temos aqui uma mistura de algodão, e cânhamo. Estamos a falar de fibras, naturais, em que acaba por ser bastante compreensível que não temos uma distribuição tão estreita, mas bastante mais larga, porque a verdade é que as fibras naturais não têm esta característica de diâmetro ou de espessura tão regular. Mais um exemplo de algodão e poliamida. Aqui já temos um pouco também, vemos que é quase 50% algodão, 50% poliamida. E aqui sim já vemos uma distribuição um pouco mais estreita, talvez dada pela contribuição das fibras sintéticas de poliamida. Portanto, todo este conjunto de informação para estas três amostras foram tratadas de uma forma quase automática, tanto na aquisição do conjunto de imagens, como na própria análise de distribuição de espessura de fibras. Digamos que para este conjunto de amostras, o tempo consumido não foi pouco mais do que 20 minutos, meia hora, não mais. É também possível analisar amostras mais desafiantes, neste caso amostras resultantes de processo de eletrospinning. Estas amostras também são de forma muito comum analisadas ponto a ponto, fibra a fibra, mas com recurso ao Fibermetric podemos, de facto, obter uma distribuição de espessura, de diâmetro de fibra, de forma muito, muito rápida e muito simples. Aqui fizemos apenas com algumas imagens, mas digamos, o número de contagens total é bastante elevado e a estatística é altamente robusta. E de forma automática conseguimos perceber que a distribuição de fibras acaba por estar situada aqui na casa dos 175 até sensivelmente aos 200 nanómetros. Podemos ver até quase aqui quase duas famílias de fibras, uma com diâmetros inferiores, mais próximos dos 100 nanómetros, e de facto é algo que até é visível mesmo. Por exemplo, aqui nesta região nós temos fibras bastante mais pequenas face a estas fibras bastante mais espessas. Portanto, esta informação é obtida de uma forma muito simples, rápida e principalmente de uma forma muito robusta, de uma forma muito regular. Nós, com as mesmas amostras, nós fazemos análises repetidas e vamos sempre obter os mesmos resultados. Também utilizamos este software, Fibermetric, durante o ano passado, no início praticamente da pandemia, onde caracterizámos uma máscara cirúrgica, não só apenas com recursos à microscopia eletrónica de barrimento, recorremos também a outras técnicas e, neste caso, até vos convido para verem um vídeo que foi desenvolvido com base nestas aplicações e que está disponível no canal do YouTube da Paralab. No entanto, também iremos ceder o link posteriormente a este webinar. E nesta aplicação, nesta nota de aplicação em vídeo, chamemos-lhe assim, mostramos como é que é possível caracterizar de uma forma bastante aprofundada uma máscara cirúrgica nas suas três componentes, a componente interior,
e a face exterior que está em contacto com o ar e a face interior que está em contacto com a face do utilizador. Portanto, utilizamos o software Fibermetric para recolher a informação sobre os diâmetros de fibras. Comparamos esta rede, estes diâmetros de fibras com as dimensões das gotículas que de facto provocam a proliferação do SARS-CoV-2. Também testámos com recurso a um software para análise de porosidade superficial chamado Porometric, um software também é disponibilizado na gama Finam, para testar a porosidade superficial das máscaras, uma vez que este é um parâmetro importante para o conforto de um utilizador de uma máscara durante o processo de respiração. Portanto, convido-vos mais uma vez a verem a assistirem a este pequeno vídeo que inclui mais do que a técnica de microscopia eletrónica de varrimento, mais outras duas técnicas de caracterização deste tipo de materiais, bastante interessante. Até para o desenvolvimento de produto, o facto de conseguirmos ler e perceber qual a orientação das fibras nos nossos tecidos ou malhas, ou até outro processo, por exemplo, o processo de eletrospinning, como vamos ver à frente, poderá ser bastante relevante. E conseguirmos ler esse tipo de informação acaba por ser uma informação bastante relevante. Nesta aplicação utilizámos o mesmo tecido não tecido de há pouco, portanto um tecido não tecido de viscose e pés, e utilizámos o mesmo dataset, o mesmo conjunto de dados que geraram a distribuição de diâmetros de fibras. Portanto, para cada fibra analisada, não só temos o diâmetro de fibra, mas também a sua orientação. E neste caso, tendo em conta o histograma que vemos do lado direito, observamos claramente que existe uma orientação preferencial desta amostra na gama dos 24 graus até aos cerca de 40 graus. De uma forma visual é também possível fazer essa observação, se tivermos em conta estas linhas, a cor laranja traçadas na imagem, mas o histograma acaba por nos dar esta informação com alta robustez estatística e de uma forma completamente automática, sem necessidade de análise fibra a fibra. Analisámos também um outro tecido não tecido, neste caso um tecido apenas viscose, aqui vemos que não existe uma orientação preferencial das fibras, elas estão completamente dispostas de uma forma aleatória. Utilizámos também as amostras de fibras produzidas pelo processo de eletrospinning para a análise da distribuição de orientação de fibras, neste caso, com um resultado bastante interessante, onde vemos claramente dois ângulos ou duas orientações preferenciais bastante notórias, ali na casa dos 45 graus e na casa dos 135 graus também. Ora, estes ângulos acabam por ser bastante simétricos, não é? Tendo em conta que temos aqui os 180 graus, 135, temos também os 45. Portanto, esta orientação preferencial dominante para estas duas direções poderão estar diretamente ligadas com o processo de produção, que poderá ser algo que não é controlável, que não foi controlado durante este processo, mas em certas aplicações de produtos finais poderá ser uma orientação preferencial que seja induzida durante este processo. Portanto, vemos claramente nesta aplicação o potencial de análise de orientação de fibras que pode ser depois modelado posteriormente, mas saber e ter conhecimento destas orientações preferenciais ou da ausência de qualquer orientação acaba por ser um parâmetro importante na fase de desenvolvimento e investigação de novos materiais e novos produtos. Deixo umas considerações finais. Mais uma vez,
reforço este tipo de técnica com recurso ao microscópio eletrónico de varrimento da série Phenom tem uma utilização extremamente simples e altamente intuitiva, com obtenção de resultados de uma forma bastante simples e com tempos de análise muito reduzidos. Este tipo de filamentos também nos permite obter imagens de elevada qualidade, como podemos observar nas imagens e nas análises de fibras de eletrospinning. Estamos a falar de fibras com dimensões abaixo de 100 nanómetros, que perfeitamente podemos analisar e observar. As técnicas que observamos permitem as caracterizações avançadas de fibras, de fios, malhas e tecidos, com recurso a este software que é bastante poderoso, o Fibermetric, e que permite a análise de grandes quantidades de datasets, de imagens, culminando na distribuição de espessura e orientação de fibras com alta robustez estatística. A possibilidade de acoplar o detector EDS acaba por ser altamente benéfico caso existam contaminações ou até outros elementos, portanto fibras em que desconhecemos, por exemplo, a possível composição e com o EDS temos a possibilidade de fazer essa caracterização mais aprofundada. Para além destes softwares, todos os equipamentos da gama fina permitem a utilização de outras aplicações, como a aplicação de análise de rugosidades e de reconstrução tridimensional da superfície da amostra, análise de partículas também, com o Particle Metric, análise também de poros, como falei há pouco, com recurso ao porométrico, os poros superficiais, claro, análise de fibras de amianto, com o Asbestos Metrics, análise de partículas contaminantes e também de partículas e caracterização de partículas utilizadas na fabricação aditiva e também análise de resíduos de armas de fogo com o GSR, para além de outras. Deixo em aberto a possibilidade de uma demonstração online, ou neste caso, como a nossa situação pandémica melhora a olhos vistos, estamos também dispostos, caso tenham as condições necessárias reunidas para nos receber, podemos fazer uma demonstração on-site também, ou então receber as vossas amostras e podemos não só analisá-las e enviar resultados, como também fazer uma demonstração online. Damos então agora início à sessão de perguntas. Reforço mais uma vez, caso queiram fazer alguma pergunta, tem o ícone com o ponto de identificação, basta clicar nele. Temos aqui algumas perguntas a surgir. A primeira, qual o número mínimo de imagens necessárias para a análise com o Fibermetric? Bem, o número de imagens necessárias é um pouco, acaba por ser um pouco à medida das imagens que são possíveis retirar. No entanto, nós conseguimos obter alguma robustez estatística já a partir das 10 a 15 imagens. Fizemos bastantes testes com 30 imagens e a partir das 15 a variação de formato do histograma é praticamente nula. Portanto, a verdade é que conseguimos obter sempre resultados fiáveis mesmo com 2, 3 imagens. Ok, antes de passarmos para a segunda pergunta, apenas uma pequena nota. Caso queiram aumentar a imagem do vídeo para verem melhor o Pedro, basta clicarem e esticarem a imagem, ok? Passando então para a segunda pergunta. Quanto tempo demora uma análise de fibras? Bom, a análise de fibras, neste caso, engloba o período de aquisição de imagens e depois o período de análise através do software Fibermetric. O período de aquisição de imagens, se for manual, um utilizador experiente acaba por demorar cerca de 5 a 10 minutos. No caso da utilização do software Automated Image Mapping, conseguimos fazê-lo de forma completamente autónoma
e o software consegue adquirir em cerca de 2, 3 minutos um conjunto de 15 a 20 imagens. A análise em si no Fibermetric demora apenas alguns minutos, 2, 3 minutos. Portanto, diria que uma análise de fibras completa poderá demorar no máximo dos máximos 2 minutos. Peço desculpa, 10 minutos. Ok, passando para a próxima pergunta que aqui está a surgir. Como podemos garantir que os resultados são fiáveis? Bom, este tipo de equipamentos têm ou utilizam, recorrem a padrões que são nada mais do que algumas redes ou alguns padrões que são desenhados num fundo metálico que têm dimensões bem definidas e padronizadas. A verdade é que nós conseguimos adquirir essas imagens e inseri-las no software, no Fibermetric, e analisar como se fosse uma fibra. Vamos imaginar uma rede com uma malha de 10 microns, por exemplo, o Fibermetric terá que dar uma distribuição muito apertada na casa dos 10 microns. Portanto, é possível fazer essa verificação, desde que o equipamento seja funcional, o próprio microscópio, nós nunca vamos ter problemas de análise com o próprio Fibermetric. Até porque o Fibermetric utiliza a metadata da imagem adquirida pelo SEM para análise. Ok. Uma próxima questão. Qual a dimensão máxima das imagens de grande campo obtidas com Automated Image Mapping? Bem, acaba por ser limitado pelo próprio computador, pela própria máquina que está a fazer a aquisição e que vai de facto guardar essa imagem. No entanto, em termos de dimensão, se estamos a falar da dimensão no porta-amostras, nós conseguimos fazer uma imagem de forma automática de toda a região que é possível analisar, que são 25 milímetros quadrados. Okay? A dimensão da imagem está um pouco relacionada com a magnificação de cada imagem individual, que é depois utilizada para criar a imagem composta. Neste caso, eu diria que até 1 GB poderia ser possível. Ok, obrigada. Próxima. É necessário algum coating, recobrimento da amostra? Não. De facto, como eu referi durante a apresentação, houve um slide que referia a preparação da amostra ou não a necessidade de preparação da amostra. Estes equipamentos permitem operar em vácuo variável, ou seja, se operarmos em modo baixo vácuo, este tipo de amostras normalmente são não condutoras, são amostras características das fibras, malhas, tecidos são normalmente não condutores, mas em baixo vácuo nós conseguimos fazer a aquisição das imagens com elevada qualidade, sem qualquer preparação, sem qualquer metalização. Ok, aqui respondendo só apenas mais uma pergunta, que também não teremos muito mais tempo. É necessário metalizar as amostras? Tal como eu referi mesmo agora, a metalização não é necessária. Pode ser, por exemplo, no caso de fibras, no caso do electrospinning, fibras de dimensão extremamente pequena, poderá dar alguma ajuda. No caso das amostras que nós adquirimos e dos resultados que nós apresentámos hoje, não houve qualquer preparação da amostra. Portanto, a amostra foi simplesmente colocada no pin stub e analisada. Claro que alguma metalização poderá melhorar a qualidade de imagem. No caso da análise com o Fibermetric, a qualidade de imagem não tem um grande impacto. Nós queremos é, de facto, criar uma diferença de contraste entre o fundo e as próprias fibras para que elas sejam conhecidas de forma automática e analisadas de forma automática. A qualidade de imagem aqui não tem um impacto significativo. Ok, obrigada Pedro. Damos então por fim à sessão de perguntas. Todas as perguntas que ficaram por responder irão ser respondidas durante a próxima semana, por e-mail. Ok. Obrigado por terem estado connosco. Qualquer questão que surja, entretanto, não hesitem em contactar-nos e pedia mais uma vez que, se puderem, que respondam ao nosso questionário de avaliação. É bastante importante. E mais uma vez, obrigada. Tenham um bom dia. Obrigado, bom dia.